Gente, é muito comum, né, quando a gente está escrevendo nossos projetos, quer seja de especialização, mestrado, doutorado, mais mestrado e doutorado, que você muitas vezes parta no mestrado uma pergunta mais geral, muitas vezes até complementando o trabalho de outros pós-graduando, um outro doutorando ou pós-doutorando, e já quando você vai para o doutorado, você faz uma pergunta mais específica, mais focada, dentro daquilo que você ali descobriu muitas vezes, né? Isso é um caminho natural, vamos dizer assim, na Sim. pesquisa, né? Você vai ali se tornar mais independente no laboratório, até ter as suas pequenas orientações, muitas vezes. Isso é um comum da área da pesquisa, né? E no caso, você restringindo essa sua pergunta, aprofundando, você começou a incorporar novas técnicas para obter essa resposta, você teve ali que procurar, mesmo no Brasil ou fora, técnicas diferentes para poder te ajudar a responder melhor essa sua pergunta? Sim, com certeza. A partir da pergunta inicial, a gente começa a ver qual é a metodologia que a gente vai utilizar nesse trabalho, né? E aí, como eu tinha feito uma análise macroscópica, assim, no sentido de eu analisei microscopicamente em lâminas o meu trabalho inicial, agora eu queria aprofundar um pouco, talvez trazer algo molecular, para ver mais a fundo o que estaria acontecendo. Então, a gente fez algumas análises aqui no Brasil e também eu consegui um intercâmbio para o exterior para fazer outras análises lá fora. E foi aí que a gente está trabalhando no sequenciamento genético com algumas amostras do meu trabalho. Você falou que você foi, né? Acabou saindo. Para onde você foi, né? Aprofundar a sua pesquisa. E o que você foi fazer lá não tinha como dar sequência aqui no Brasil? Ou lá era melhor? O que te levou a estar saindo desse campo de pesquisa aqui de Ribeirão para procurar outro lugar? Bem, aqui no Brasil, na verdade, a gente tem bastante estímulo e equipamento para ser feito várias coisas. Porém, o que me levou foi tanto a oportunidade de fazer isso fora do Brasil e ter acesso a outras tecnologias, porque o sequenciamento genético a gente tem aqui no Brasil, sim. Mas a forma que eu fiz lá, eu utilizei um microscópio a laser que eu não encontrei, assim, não sei se existe aqui, mas eu não encontrei de fato no momento. Então, eu tive acesso a essas outras tecnologias. Mas, além disso, eu queria muito fazer esse intercâmbio para ter uma vivência diferente, experiência de laboratório diferente, tanto profissional como pessoal. E realmente foi algo muito engrandecedor para mim, para minha vida profissional e pessoal. Além das pessoas que eu conheci lá, do networking, que a gente chama, né, dos professores, eu mudei a perspectiva do meu olhar sobre a ciência, né? E às vezes a gente vê no Brasil a ciência não é tão valorizada como lá fora. E eu vi esse olhar desde o momento que eu cheguei no exterior. Quando eu falava que eu era pós-graduanda, que eu era doutoranda, eu era muito respeitada. Ao contrário daqui, né, que a gente fala que a gente só estuda, ou então o brasileiro não tem essa visão do pesquisador. Lá fora, não. A gente é um profissional como qualquer outro e bem respeitado. Então, essa já foi também uma visão diferente que eu tive. Bem, muitos pesquisadores que passaram por aqui conversando com a gente, eles falaram exatamente dessa vivência do laboratório, né? A questão de você trocar figurinha com um colega de bancada, discutir teu projeto, mesmo que não seja exatamente a mesma coisa, o quanto que isso é engrandecedor para o seu projeto. E acredito que você saiu do Brasil conhecendo um outro laboratório, conhecendo pessoas muitas vezes do mundo inteiro. Isso fez até você reavaliar, né? E ter novas ideias sobre a sua pesquisa, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu? Foi. No intercâmbio, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ao UCLA, e lá eu conheci diversas pessoas de vários países, além de muitos brasileiros que eu me deparei, como professores e também pós-doutorandos, né, pós-docs, que chamam, que é o curso que a gente faz após o doutorado. Isso me deu a oportunidade de ver outros experimentos, de ver outros tipos de ciência,
outras análises, até aplicar, né, na minha tese de doutorado, uma análise diferente que foi o sequenciamento genético utilizando a microscopia a laser. Então, a oportunidade de ir lá para fora, isso nos traz um engrandecimento pessoal e na nossa carreira também, porque você se aproxima dessas pessoas e faz esse contato que hoje eu tenho até hoje e provavelmente vou levar para a vida dos professores, das pessoas que eu conheci, além da parte pessoal, né, que você está fora do país, você lidar com as situações que acontecem em outra língua. Então, isso faz com que você cresça também pessoalmente. É muito legal, né? Que isso, basicamente, todo mundo que conversa aqui, que fala que foi para outro laboratório, fala dessa ciência colaborativa, né? Como que você, trocando figurinhas, discutindo, às vezes não é exatamente o mesmo trabalho do outro pesquisador, mas a linguagem, ciência, ela está sempre presente, ela está sempre ali sendo trabalhada pelos dois lados e acaba se engrandecendo a pesquisa, né? Sim, com certeza.